episódio 4 de O Verbo Compartilhar. O tema de hoje, o que é aceitar Jesus? A Bíblia nos ensina que quem crê no nome de Jesus Cristo e for batizado será salvo. Crer no nome de Jesus Cristo. Mas o que é isso? E é óbvio que não vai ser fácil explicar, ainda mais em alguns poucos minutos. Mas eu vou usar o meu exemplo como ponto de partida. Quando eu cheguei na igreja e tive a minha experiência de ser assim, impactado, como nós costumamos dizer, pela palavra de Deus, ao final daquela pregação, e foi uma pregação sobre o cego Bartimeu, que vivia às margens da sociedade, mas que um dia clamou a Jesus Cristo, falando: filho de Davi, tem compaixão de mim, e o que eu posso fazer por você, meu filho, cego? Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver, E aí tinha ali aquele paralelo com enxergar a verdade, na vida, nos valores, nas relações, nas dificuldades, como tudo foi constituído, como é a dinâmica da criação. Mas é óbvio que eu não sabia de nada disso, e eu simplesmente, ao final daquela pregação, quando o apóstolo Rinaldo fez o apelo, ali na Turiaçu, no Bola de Neve, eu levantei minha mão e falei: puxa, eu estou sentindo algo que eu nunca senti em toda a minha vida, uma sensação de alívio, de renovo, de esperança, e eu falei: eu quero isso aí, isso que eu estava sentindo naquela hora, quero mais disso, Mas aceitar Jesus Cristo está longe de ser: puxa, eu quero isso aí, instala isso na minha vida, tá tudo ótimo, não quero me preocupar com mais nada. Não é isso. E 20 anos praticamente depois, a compreensão que eu tenho do que é aceitar Jesus está bem mais clara, bem mais ampla, com certeza ainda inacabada, mas com bastante mais respaldo do que ali no começo. E o que eu compartilho com você em relação a isso é o seguinte: aceitar Jesus Cristo é aceitar a estrutura que Deus estabeleceu na criação, aceitar, digamos assim, as normas, as leis, reconhecer que existe sim na constituição da criação causa e efeito. Existem leis como, por exemplo, plantou, colheu, e que não tem porquê, é uma perda de tempo, apesar de que a maioria de nós passa praticamente a vida toda lutando contra isso, não tem porquê querer alterar essa realidade. E por mais que a história da humanidade seja alterar essa realidade, não concordo com isso, não acho isso justo, Por que eu não posso fazer tal coisa? Vem me dizer que não sei o que lá é pecado, Por mais que a gente lute contra essas coisas, porque elas batam de frente com as nossas paixões e interesses, desejos, dificuldades, inclinações e tudo mais, ainda assim, se existe Deus, e Deus tem uma vontade, e a vontade dele é manifesta através de um ordenamento, da criação, então, quanto antes eu reconhecer que isso é verdade e me apropriar, procurar conhecer o mais profundamente possível, essas ordenanças, e me apropriar, trazer elas para dentro, melhor viverei eu, Acontece que isso tem a ver com uma constituição, como nós temos a constituição de um país, de uma nação. O reino de Deus tem uma constituição, tem uma forma de funcionar, e ela é absolutamente contrária a essa nossa tendência natural, essa coisa que a gente chama de carnalidade, Essa tendência que nós temos de olho por olho, dente por dente, digamos assim, Essa tendência que nós temos do bateu, levou,
né? Ou eu preciso levar vantagem, ou você vai ver só, né? Você me fez isso, mas um dia vai ter troco, enfim. A constituição do reino ensina a gente a viver pelo Espírito, e o Espírito, ele não se incomoda com as coisas naturais, porque as coisas naturais, elas estão fadadas ao tempo, elas estão conectadas ao tempo, elas têm prazo de validade. Então, isso só gera preocupação na carne, só gera preocupação na nossa natureza humana. E o que aceitar Jesus significa é negar essa natureza o máximo possível, é viver uma vida lutando contra essa natureza para poder viver essa perspectiva eterna e espiritual, né? Totalmente submissa e totalmente conectada, ou conectada ao máximo, ao Espírito. É por isso que, como eu disse no vídeo anterior, que eu creio que aceitar Jesus Cristo tem muito a ver a viver pela verdade. Porque a verdade, ela, na maioria dos casos, ela expõe a nossa realidade, principalmente a nossa realidade de pessoas que têm limitações, de pessoas que têm falhas, que erram, que magoam, que se ressentem, que machucam os outros, né? E muitas vezes carregam culpas por causa disso. E a gente fica fugindo dessas coisas e tentando aparentar ser alguém que na verdade a gente não é, e com isso a gente não consegue nem entender direito quem nós somos, né? Para chegar ao ponto de, reconhecendo essas fraquezas, dificuldades e tudo mais, ter a oportunidade de enfrentá-las, né, ao ponto de vencê-las, né? Então eu creio que aceitar Jesus é de verdade algo que a gente tem que fazer todos os dias, para que a gente possa ter essa noção, não tem outro caminho, a noção em relação a essas ordenanças, ao modus operandi, digamos assim, né, da constituição do reino. Eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso conviver com a igreja e eu preciso aceitar as dificuldades do convívio, seja onde for, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja na igreja mesmo, seja onde for. Vão acontecer, e não serão poucas, às vezes, que eu vou me deparar com dificuldades. Eu vou me deparar, sim, com muito desafio na minha caminhada. E o que a Bíblia nos ensina é a nos expor, aceitar as dificuldades, abraçar as dificuldades, né? Aceitar se colocar em último lugar para que o amor tenha espaço para agir, né? E isso não tem a ver, é óbvio, com a pessoa ser trouxa. É porque quando a gente tem também essa contato com essas ordenanças, né, do tipo, se te baterem de um lado, dê outra face, você fala, pô, mas quem que é o tonto que vai fazer uma coisa como essa? Mas esse pensamento é um pensamento natural. É óbvio que você, como um bicho, se você se sentir acuado, se sentir agredido, você vai revidar, né? Os bichos fazem isso, mas o espírito não faz, né? Então, quando a alma escolhe reagir, né, quando você decide reagir, quem está no controle é a carne. Agora, se você, ou seja lá quem for, consegue se conter, né, primeiro por respeito a Deus, por amor a Deus, e segundo porque sabe que a reação da carne, ela não é desejável. Aí a gente move, né, a gente abre oportunidade tanto para a justiça de Deus como para a manifestação do amor. Um troço difícil de se entender, né, e muito mais ainda de praticar. Mas é nisso que eu creio que está o conjunto da obra, né, pelo menos uma parte do conjunto da obra, do que é aceitar Jesus Cristo. Algo que é como se nós estivéssemos pintando um quadro, que me parece que só vai ser concluído no dia que nós dermos o último suspiro e, dando passos para trás para olhar o resultado de tudo que foi a nossa vida, poder concluir na presença de Deus se a nossa vida de fato concorda com aquilo que a gente diz, muitos de nós diz ter feito, que é ter aceitado a Jesus Cristo, ou ter aceito a Jesus Cristo, né? Eu creio que aceitar Jesus Cristo é a história de uma vida sim de erros e de novas tentativas e de muitas e muitas e muitas atrapalhadas, né? Mas que se a motivação for sempre honrar a Deus e buscar a Deus,
esse quadro vai terminar com essa assinatura que nós todos desejamos ter, que é Jesus Cristo fez esse quadro. Deus abençoe.